E aí galera, hoje Histórias da Cruz entrevista com o tema ideologia de gênero. Menino nasce menino? Menina nasce menina? É menino ou menina? Como é que é? Nosso convidado de hoje é o pastor e vereador Rômulo Quintino. E ele está lutando contra a entrada desse tema nas escolas municipais aqui em Cascavel. Confira a entrevista. Oi galera, hoje Histórias da Cruz entrevista pastor Rômulo. Ele é pastor aqui na Assembleia de Deus em Cascavel e é também vereador. Pai, senhor pastor, muito obrigado por estar com a gente. Hoje a gente vai estar falando sobre a sua história, sobre esse chamado de pastor, né? Chamado sobre a sua carreira política. Então, para a gente iniciar, Leonardo vai estar fazendo a primeira pergunta. Tá, ok. Então a gente quer fazer a primeira pergunta para o pastor, iniciando, como foi o seu chamado, assim, como a questão pastoral, né? Como o senhor iniciou, como foi o seu chamado? Bem, cumprimentá-los, é uma alegria receber vocês aqui na nossa casa, né? Recebê-los aqui no nosso lar, parabenizar vocês pelo programa, legal, uma bênção, né? Uma forma moderna e abençoada de chegar até as pessoas. Falar sobre o nosso chamado, o nosso pastorado, no nosso sistema eclesiástico, Assembleia de Deus especificamente, as coisas acontecem de maneira natural, né? De maneira o desenrolar vai acontecendo e vão se revelando, né? Vão se revelando, os obreiros vão aparecendo, novos obreiros a partir dos seus trabalhos nas suas congregações, não é? Eu fui convertido ao Evangelho, me converti ao Evangelho lá na cidade de Santa Lúcia, no município aqui próximo, 50 quilômetros. Estamos em Cascavel já há 16 anos. Iniciamos a congregar aqui no bairro Faculdade, onde a gente reside, e atualmente estamos na sede. E começamos a trabalhar naturalmente como cooperador, como membro da igreja, como dirigente de jovens. E a partir disso, o desenvolvimento ele é natural, não é? Tivemos a alegria de ser consagrados ainda à época ao presbitério pelo nosso saudoso pastor Pereira, que nos deu essa oportunidade. E continuamos o nosso trabalho na igreja, como co-pastor, como vice-pastor aqui da congregação. Logo após tive a oportunidade também de ir pastorear igrejas como titular. Fui consagrado evangelista também, a época do pastor Pereira, e depois a pastor já com o nosso pastor Antônio Batista Maia. Mas o chamado, ele de fato é assim, de uma maneira muito natural, não é? Tem igrejas que têm aquele processo todo de formação. Não, para você ser pastor, você precisa fazer isso, aquilo, aquele outro. Não que não seja preciso, que não seja necessário, mas não quer dizer que a pessoa faça um curso teológico que ela tenha um chamado específico para ser pastor, para ser obreiro ou não. Na Assembleia de Deus, a pessoa tem esse chamado natural pelo Espírito e aí sim ela vai se preparando naturalmente e o seu desenvolvimento vai acontecendo. Então tive a alegria de ser pastor por 3 anos ali na igreja na congregação de Nova York, na região do Lago, depois um tempo também no Cataratas e aqui na faculdade onde moramos. E atualmente estamos ao lado do nosso pastor presidente, pastor Antônio, pastor Davi e demais companheiros ali na Central, junto com vocês também, né, que são bênçãos lá da igreja. Estamos ali trabalhando. Então o nosso chamado se deu assim, com muita naturalidade, as coisas foram acontecendo, Deus foi confirmando, né, esse chamado através do trabalho, através do desenvolvimento, e graças a Deus a gente tem essa satisfação de realmente estar aí no ministério trabalhando. Amém, amém. Então veio dessa forma, né, o seu chamado, o senhor veio a pastor, e em que momento o senhor sentiu a necessidade, ou o que levou o senhor estar partindo também para essa área política, para entrar na política, né? Quais foram os fatores que levaram, o que motivou o senhor? Bem, na verdade, a questão da atuação na área política, ela não fazia parte da minha vida, não é?
eu não tinha nenhuma expectativa, não tinha nenhum planejamento. E até acho que se tivesse esse planejamento, não teria dado certo, não teria entrado para a vida política. Então, se desenhou um momento que eu já estava lá na igreja sede, congregando, e há muito tempo nós não tínhamos um membro da igreja, uma representação evangélica na Câmara de Vereadores, há muito tempo. Foi onde, naturalmente também, se construiu o nosso nome, devido à questão do conhecimento que nós temos em todos os bairros de Cascavel, um conhecimento muito amplo, muitos amigos, também não só da Assembleia de Deus, de outros ministérios, de outras igrejas que nos dão sempre a alegria de estar juntos, a satisfação de estar congregando. E nesse momento pintou-se então esse quadro de que não tinha um representante evangélico na Câmara de Vereadores. E entendeu-se, e hoje se confirma esse entendimento, da necessidade das igrejas, de todo segmento ter a sua representação na Câmara. Porque a Câmara, Léo, ela é a manifestação legítima da população. Lá nós temos os professores representados, lá nós temos médico, temos empresários, temos funcionário público, temos a Igreja Católica, temos Igreja Evangélica, enfim, temos os mais diversos ramos e segmentos representados ali justamente para estar defendendo os pontos de vista, os ideais, as ideologias de cada um desses setores. Então essa nossa entrada na política, ela se confirmou de maneira muito positiva quando conseguimos a eleição com amplo apoio em todos os bairros de Cascavel. Tive a alegria de ser o terceiro mais votado da cidade, foi uma votação bastante expressiva e estamos trabalhando de uma maneira muito natural, entendendo com muita convicção de que foi um momento do Senhor para a nossa vida, né? E eu digo sempre com muita tranquilidade, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, né? Se o Senhor nos abriu essa porta, nós lá estamos. A hora que Ele não quiser mais, nós vamos desejar estar aonde Ele quer que estejamos, né? Porque com certeza vai ser muito melhor. Mas estamos lá trabalhando como vereador e tem sido um mandato bastante produtivo, principalmente em defesa dos valores da família. Temos várias leis, várias proposições que foram enviadas à casa, que foram aprovadas, que foram sancionadas pelo prefeito municipal, que já estão em funcionamento, que já estão em andamento e tem sido de fato muito positivo. Então, nosso mandato ele é pautado de uma maneira muito singular em defesa dos princípios da família. E assim se deu a nossa entrada na política, foi dessa forma que a coisa realmente foi se desenrolando e estamos aí trabalhando com satisfação, as pessoas têm acompanhado o nosso trabalho de perto e esperamos continuar sendo úteis. Amém. Ultimamente aí a gente tem visto, não só na nossa cidade, né, mas em todo o Brasil, uma polêmica em relação a essa tal da ideologia de gênero, né? Aí eu queria que o pastor explicasse para nós como que começou isso, todo o contexto para nós e aonde chegou e como é que está hoje essa questão da ideologia de gênero, o que seria, né? O que é, primeiramente, a ideologia de gênero, que às vezes a pessoa ouve, fica perdida, não sabe explicar o que é, né? Bem, a ideologia de gênero, antes de mais nada, ela é uma ideologia vermelha. Né? Ela é uma ideologia comunista, ela é uma ideologia marxista, ela tem o seu princípio lá atrás e vem através da história se desenrolando. Há muito tempo já apregoada na Europa e nos Estados Unidos e mais recentemente vem forçando a barra para implantação legal, legalizada através de lei no nosso Brasil. Nós temos um contato muito forte, foi um dos nossos projetos inclusive, a criação da Frente Parlamentar em defesa da vida e da família na Câmara de Vereadores de Cascavel, da qual eu sou presidente dessa Frente Parlamentar. E através da frente nós temos um contato muito assíduo com o senador Magno Malta, com o pastor Marco Feliciano, com os demais pastores da bancada evangélica e também da Renovação Católica Carismática em Brasília.
E através dessa frente nós estamos sempre inteirados do que está acontecendo a nível de Brasil, Estado e município. E lá em Brasília nós tivemos esse acesso ao desejo, quanto mais, desse Conselho Vermelho forçar a implementação da ideologia de gênero no Brasil, através do Conselho Nacional de Educação, o CONAI. Eles formataram um documento e através desse documento eles pretendiam promover, incentivar e financiar a ideologia de gênero em todo o Brasil. Mas o que é a ideologia de gênero? Podemos dizer que a ideologia de gênero ela é a ideologia da ausência de sexo. É exatamente isso. Na prática, o que eles entendem e o que eles defendem é o seguinte: nasceu uma criança, né? Segundo a Bíblia nos fala que Deus os fez macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Esse é o nosso conceito bíblico que nós acreditamos como a palavra soberana do Senhor. Para eles, quando nasce uma criança com o órgão genital masculino, por exemplo, eles não querem, eles não aceitam que se defina essa criança como menino. Só por causa da questão sexual. Para eles, a representação física, o órgão genital masculino, não quer dizer necessariamente que ele vai ser menino. Uma verdadeira aberração. E vão mais longe quando dizem que quando se força aquela criança a ser menino, isso é uma construção da sociedade, da família e da igreja. Jogam a culpa de que é a sociedade que está forçando aquela criança a ser aquilo, quando na verdade não é porque ele tem aquele aparelho genital que ele de fato vai ser menino ou menina, mas vai ser uma construção social e cultural. Um verdadeiro desserviço, um verdadeiro despropósito, uma verdadeira, e eu disse isso outro dia na Câmara, talvez uma das maiores afrontas a Deus, uma das maiores afrontas à palavra, quando estão negando a natureza que foi dado por Deus. Aí eu fiz um exemplo, ontem conversava com a irmã Mara, a minha esposa, falando sobre o nosso cachorrinho, por exemplo. Pegamos o nosso cachorrinho e fazemos uma exemplificação. Olha, Chiquinho é o nome do nosso cachorrinho. Chiquinho, você não é cachorro. Você, quando tiver uma idade a mais, você vai ver se você vai ser. E como que você explica a atração natural que tantos animais têm, o macho pela fêmea? É exatamente igual. Claro, guardada a questão de raciocínio e de discernimento, mas é exatamente igual. Então, essa ideologia de ausência de sexo, ela é uma aberração. E aonde nós entramos nessa situação? Graças à nossa bancada religiosa, vamos dizer assim, na Câmara Federal e no Senado, nós estamos sempre avisados de tudo que acontece. Lá não passou. Lá na Câmara dos Deputados, no Senado não passou, justamente pela atuação do senador e dos nossos deputados. Não passou. Em tese, estaria resolvido esse problema. Não passou na Suprema Corte Legislativa, acabou a bagunça. Mas os vermelhos, eles desrespeitam as leis que eles não concordam. Eles exigem que as leis que favoreçam eles sejam cumpridas, mas aquelas que eles não concordam, eles também não querem cumprir. É uma verdadeira brincadeira de mau gosto dessa bancada vermelha na Câmara. Mas rejeitado uma vez no Congresso Nacional, o que deveria estar extinto não foi extinto. O MEC, Ministério da Educação e Cultura, governado, é claro, pelo PT, pelo PCdoB e demais, mandou para os municípios e para os estados aquilo que já havia sido rejeitado pelo Congresso Nacional. Um verdadeiro desrespeito à Suprema Corte Legislativa do Brasil. Por que eles mandaram para o estado e para o município? Porque seria muito mais difícil
ao entender deles, que os estados e municípios tivessem as mesmas informações que a bancada federal tinha. Mas na verdade já estava o Brasil todo arregimentado contra essa questão. Então nós tivemos a deputada Cláudia Pereira aqui de Foz do Iguaçu, que era da congregação cristã, que impediu isso através de uma emenda no plano estadual de educação. Aqui em Cascavel teve uma emenda minha ao plano municipal de educação, que veda toda indicação, todo uso, toda elaboração de proposta em torno das palavras gênero, diversidade de gênero e sexualidade infantil. Mas, para nossa surpresa, isso estava acontecendo aqui também. Né? Esse desrespeito ao plano municipal de educação, ele também estava acontecendo aqui em Cascavel. Foi quando um pai denunciou, né, aos vereadores. Fomos à escola e lá identificamos que na verdade existia um material elaborado por um membro da Secretaria de Educação Municipal que incentivava que fosse ensinado isso. E aqui é importante nós pontuarmos algumas coisas, Patrick, do tipo respeito. Nós temos que respeitar todas as pessoas, independente do que elas sejam. Nós respeitamos as pessoas enquanto cidadão. Homem, mulher, negro, branco, rico, pobre, homossexual, heterossexual, enfim, o respeito ao ser humano, ele é intocável. Não é? Então, nós defendemos isso com muita tranquilidade. Agora, o que nós não aceitamos? Que isso seja imposto às nossas crianças. Nós entendemos, e a psicologia também entende, que crianças de 7, 8 anos, ela não tem nenhuma condição psicológica de falar sobre um tema desse. Falar sobre heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade e assim por diante, são temas muito complexos. Às vezes para adulto mesmo, são um tema complexo, difícil de ser explicado. Né? Sem dúvida. E veja, a própria Constituição brasileira fala que esse tema, que a educação ideológica quanto à sexualidade, quanto à religião, deve ser tratado pela família. Isso é um papel da família. Artigo 226 da Constituição. Isso é um papel da família, né? Por lei. E nós não podemos abrir mão disso. O Código Civil também fala. Tratado Americano de Direitos Humanos, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, na Corte, também fala sobre a preservação do direito constitucional da família de tratar questões como essas no seio da família. Agora você imagine um filho, uma criança indo para a escola, cujo professor teve uma formação marxista, ideologicamente é adepto desse movimento, e o seu filho ser ensinado por um professor, por um educador, que tem os conceitos totalmente diferentes do seu. Não é possível. E é contra isso que nós estamos brigando, é contra isso que nós estamos batalhando. Você chega em casa, você ensina uma coisa, chega no colégio, a criança ouve outra. E essa é uma outra falácia também que eles usam, a questão de experimentar, né? Você tem que... como você sabe que você não gosta da laranja? Você tem que experimentar. Então vai totalmente por um caminho errado, né? Você tem que experimentar para você ver. E na verdade a criança não tem estrutura para isso. Não tem. Vocês não têm ideia, Patrick, os ataques que nós temos sofrido. Os ataques de toda a monta que a gente tem sofrido, as propostas indecentes que nos mandam, verdadeiras afrontas mesmo de pessoas que estão bem distanciadas de Deus e, para nós não entrarmos na seara religiosa, estão distanciadas da razoabilidade da educação, da razoabilidade do respeito. Então, infelizmente, estamos nesse mundo, os dias são maus, a palavra já nos fala, mas nós não podemos, é claro, nos conformar com essa situação, nos conformar com que as nossas crianças sejam agredidas, né? Que é isso que está acontecendo. As nossas crianças estão sendo agredidas, as nossas crianças estão sendo poderosamente inculcadas numa situação avessa à sua condição. E isso toca na família, né? Isso toca na família e o prejuízo pode ser muito grande. Então, para tudo tem um tempo.
Né? Para tudo tem um tempo. A doutrinação ideológica, a doutrinação religiosa, sexual, ela é dentro de casa. Certo. E assim também, se a gente deixar o Estado interferir nisso, na família, na criação, né, da família, do que a família pode fazer ou não, o que mais o Estado não vai poder fazer, né? A gente está simplesmente deixando os nossos filhos, no caso, nossos futuros filhos, à mercê do Estado, do que ele bem entender, do que ele bem pregar, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Sem dúvida. A família, a igreja, elas são as principais sociedades que nós estamos envolvidos. Não é? É verdade que existem crimes, é bem verdade que existem situações terríveis dentro de muitos lares, mas nós não podemos generalizar. Nós não podemos corrigir um erro criando um outro erro. Não é? Nós não podemos concordar com uma situação que, na verdade, ao invés de resolver o problema, ele está infeccionando esse problema de uma maneira potencializada. Para o senhor, o que o modelo bíblico de família interfere na sociedade? Por que lá eles pregam assim, por que vocês estão certos, né? Não existe uma verdade e tudo mais, toda essa questão marxista mesmo, né? Então, por que o modelo bíblico de família interfere e melhora a sociedade? Por que nós devemos adotar esse modelo de família? Porque nós cremos que nós temos um Criador. Né? Eu acho que tudo parte desse princípio. Nós temos um Criador, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos criou macho e fêmea. Esse é o modelo, não só bíblico, como constitucional. Se você olha na Constituição, o modelo de família, o conceito de família é um grupo de pessoas formado por um pai e uma mãe, por um homem e por uma mulher. Mas nós defendemos isso porque nós somos cristãos, porque nós acreditamos em um Deus e nós temos na Bíblia a nossa regra de fé. E mais do que apenas isso, ou do que tudo isso, as evidências, elas são gigantescas, historicamente positivas, demonstradas e comprovadas de que esse é o modelo ideal. Por exemplo, como que vai haver a perpetuação da espécie com sexo entre pessoas do mesmo sexo? Como que vai haver essa multiplicação? A Bíblia não fala sobre a união de pessoas do mesmo sexo. Ela fala de pessoas diferentes que se unem, que formam a família, que formam o casamento e que se multiplicam também com muita naturalidade. E é a partir dessa base que nós saímos. Que Deus nos criou assim, de que isso já está comprovado pela tua existência. Pela tua existência, pela minha, pela nossa existência, está comprovado. Nós somos uma prova viva de que esse modelo é o modelo ideal. Se não fosse assim, se fosse um outro modelo, homem com homem, nós não estaríamos aqui, por exemplo. Se criou uma ideia também que infelizmente, assim, que nem a gente fala, né? O mundo jaz no maligno, a Bíblia fala, né? Então tudo vai convergindo para uma coisa totalmente anticristã, né? E esse é o prenúncio do fim, né? E a gente vê aí muitas coisas na televisão, por exemplo. Eu vi uma entrevista lá, pediam para as pessoas quem tinha sido Jesus ou o que era o cristianismo para você. E todo mundo respondia que eu vejo o cristão uma pessoa alienada, uma pessoa que não abre a mente, né? E assim, é infeliz essa ideia, né? Como se nós não... algumas pessoas até falam assim, abre a sua mente, né? Existem outros tipos de família e tal, a gente tem que... Tudo bem, eu respeito, nós temos que respeitar, né? Mas assim, não é o ideal. Hoje nós vivemos um mundo do relativismo, né? As pessoas querem relativizar tudo, né? Não levar nada como concreto, nada como absoluto. Nós trabalhamos diferente, nós temos algumas situações que para nós são concretas, são absolutas, são inegociáveis. E o modelo de família é um desses modelos. São princípios, né? São princípios inegociáveis. E o que o mundo prega hoje, o que nós vemos por aí, é justamente essa relativização das coisas. Tudo é relativo. E esse relativismo, infelizmente, ele está se tornando tão normal
que está impactando aí tanta gente, inclusive a igreja. Por exemplo, eu tenho sido questionado, fui questionado por irmãos, por professoras, por pessoas que dizem, mas não tem nada a ver essa situação. Essa situação de família, homem pode unir com homem e mulher com mulher. Eu falei, mas irmã, como assim? Não estou entendendo você. Aí eu fiquei preocupado com um caso ainda mais sério, que é a situação dos nossos universitários. Os nossos universitários, eles estão sendo também agredidos de uma maneira muito terrível nas universidades e nas faculdades. Por quê? Porque eles não estão preparados para contrapor esse marxismo. Eles não estão preparados para se opor a essa situação de vermelha. Está aprendendo, né? Porque a ideologia vermelha, a ideologia marxista, ela é muito razoável, não é? Se você for pensar apenas de maneira conceitual, de maneira um raciocínio lógico, é uma situação, né? Mas lá em Romanos, o apóstolo Paulo já tratou sobre isso, né? Falando que eles foram cegados, que nós não cremos por vista, mas nós cremos por fé. E essa falta de embasamento teológico, muitas vezes, é importante os nossos institutos de teologia, realmente os nossos adolescentes, jovens universitários estarem embasados teologicamente para contrapor essas questões ideológicas que estão por aí. Amém. A questão de, às vezes a pessoa fica assim, ouve bastante falar, gente, essa questão relativista e tudo mais, eu não preciso me envolver, se eles quiserem casar entre homem, casar entre mulher, case, se eles quiserem viver de outro jeito, vivam, eu não tenho nada a ver com isso. Assim, por que nós, cristãos, devemos se posicionar contra isso? Não digo ser preconceituoso ou algo assim, e às vezes nós somos taxados disso, né? Mas por que nós devemos ter essa posição fixa? Nós devemos ir contra esse sistema, né? Essa questão do preconceituoso, ela é interessante. Agora eles estão me chamando de fundamentalista. Eu sou fundamentalista, o pastor, esse vereador é fundamentalista. Mas não é nada disso. Nós queremos ser respeitados. Unicamente ser respeitados. Veja bem, nós temos um princípio de fé. Nós temos um princípio de vida a seguir. E é isso que nós defendemos. Hoje os cristãos, eles estão colocados em todas as esferas sociais. Em todos os lugares nós temos o cristianismo representado, nas mais diversas áreas. E essa questão, efetivamente, da ideologia, esse momento que nós estamos vivendo, essa tentativa de imposição, é contra isso que nós estamos brigando. Veja bem, nós estamos falando que nós respeitamos, mas eles não estão nos respeitando. E a título de não querer se indispor, nós não podemos nos calar diante de uma situação dessa, porque se nós nos calarmos, eles vão impor uma minoria ínfima. Eles já fazem todo esse barulho e querem nos impor algumas situações. Você já imaginou se fosse maioria, o que seríamos nós? Então, assim, eles têm, com todo o respeito, com todo o direito à sua vida e façam dela o que quiser. Agora, o que nós não vamos permitir, não podemos permitir, é que nos imponham. E é esse o pensamento. Eles estão tentando nos impor a ser aquilo que nós não queremos. Estão tentando nos impor a acreditar naquilo que nós não acreditamos, naquilo que a palavra não nos ensina. Então nós nos reservamos o direito de viver a nossa vida e como cidadãos, né? E esse pensamento é muito importante. Também somos cidadãos, também temos um conjunto de conceitos que nós acreditamos e é por eles que nós iremos defender de maneira concreta e absoluta. Então, crente, cristão também pode se envolver na política? Sem dúvida nenhuma. Até porque eu estou lá, né? Até porque às eu vezes estou lá, senão dúvidas, né? Agora, eu confesso para você, e é importante que se diga, que é muito difícil. É muito difícil você estar no meio político. Assim como é difícil em qualquer área, né? Nós temos em todos os segmentos, em todas as funções, em todas as áreas, bons e maus profissionais, independente do credo religioso, né? Eu acho que em cada lugar que o cristão se posiciona, ele tem as provações da sua fé relativas àquele momento que ele está vivendo.
vivemos efetivamente, de fato, pela misericórdia de Deus. Agora nós vamos, aqui como pastor, nós vamos fazer umas perguntas bate-pronto, né? A gente vai fazer uma pergunta para o senhor vai responder assim, numa frase ou em poucas palavras, né? Igreja, senhor. Igreja é a reunião de uma grande família, da família de Deus. Certo. Para o senhor, a política, o que representa? Política é necessário. Nós temos um sistema que rege o Brasil, o Estado e o nosso município. E a política, ela é exatamente isso, ela é necessária, e se nós não estivermos envolvidos, alguém vai se envolver e vai fazer a partir dos seus princípios. Família. Família é a nossa base, né? Família é a nossa motivação. Família é o nosso sustento. Certo. Para a gente finalizar, Deus, o que representa para o senhor? Deus é tudo, né? Deus é a graça, Deus é a misericórdia. Sem Ele não há razão, não há existência. Amém, amém. Queremos agradecer ao senhor por ter dado essa oportunidade para a gente aqui estar conversando com o senhor, né, fazendo essa entrevista. Muito obrigado. O senhor venha a ser muito abençoado por Deus aí na sua caminhada. Então, Deus abençoe e continue te usando lá na sua profissão, no seu ofício lá, e como pastor também. Está nos representando lá, representando lá. Certo? Curtam, compartilhem esse nosso vídeo se vocês gostaram. Publiquem isso, né? Divulguem essa mensagem também e vamos estar combatendo veementemente, vamos estar nos posicionando nessa questão também, tá bom? Valeu, obrigado. Vai ter um making off? E esse é o Chico. Tem um sapinho ali também. Chico. Tem um sapinho ali. Ah, é? Sério? Opa, esse daí é da família também? Olha só aqui, ali, ó. Um sapo aqui, ó. Deixa. Eu filmei ele, deixa ele aqui. Um sapo aqui, Deixa ó. nós ver a tradução. Vamos lá. Ele não gostou.